Olá a todos, sejam muito bem-vindos à gravação do primeiro episódio da segunda temporada do Mind Dent Cast, o podcast do Dentista do Futuro. Fico muito feliz de estar aqui mais uma vez. Me chamo René Parisotto, sou host desse projeto incrível, sou especialista em implantodontia, mestre em prótese dentária, atuo também com a parte de gestão, liderança e odontologia digital. Tenho a honra de estar comandando esse projeto mais uma vez e recebendo vários convidados importantes, grandes amigos, que têm muito conteúdo a compartilhar conosco. Lembrando que as nossas redes sociais, o Instagram é @Dentista do Futuro, tem também o nosso canal no Spotify, o canal do YouTube, o Mind Dent, Dentista do Futuro. Não deixe de seguir, compartilhar, deixe seu comentário, deixe sua curtida, seu like. Mande para amigos que faça sentido o assunto, que é assim que nós vamos sempre fortalecendo a nossa profissão e engrandecendo a odontologia. Você já sabe, mas eu sempre lembro, dos nossos parceiros, a Tomodoc Slice Center, nosso patrocinador, empresa que apoia e que sempre está do nosso lado aí mais uma vez, agora nessa segunda temporada. A Tomodoc vem crescendo, vem expandindo e em breve, para quem está conectado conosco também saberá das novidades. Quero fazer uma lembrança, e deixar registrado, agradecer a todos que já nos assistiram até aqui, que vêm dando seus feedbacks nas redes sociais, que vêm mandando que estão gostando, vêm mandando as críticas. Isso é importantíssimo para a gente evoluir. E o canal principal para isso é o grupo exclusivo do nosso WhatsApp. Então eu vou deixar aqui no link do vídeo, aqui na descrição do vídeo, o link para você acessar o grupo exclusivo do WhatsApp, que por lá a gente pede muito retorno, muito feedback, a gente faz pesquisas. Ontem mesmo fiz uma pesquisa dos próximos assuntos, então é importante a sua participação. Bom, vamos lá. Hoje o nosso papo é sobre gestão e odontologia, aonde esses dois mundos se encontram. Para falar desse assunto tão especial e tão importante na nossa profissão, eu trago um grande amigo. Nós nos conhecemos já há um bom tempo, mais de 10 anos. Profissional respeitado, sabe muito bem o que vai compartilhar aqui conosco sobre esse olhar da gestão e das dores dos colegas em seus consultórios ou clínicas. Eu já fui até fotógrafo nas horas vagas das minhas cirurgias, profissional que não é dentista, mas que entendia que era importante ele saber como era utilizado o que ele vendia por um profissional para conseguir indicar da forma correta, então sempre buscando o algo a mais. Além disso tudo, ele é gestor comercial com mais de 18 anos de experiência em vendas, já dirigiu equipes nas maiores empresas do ramo de biomateriais e implantes dentários do Brasil. Está com um novo projeto que a gente vai falar sobre isso um pouco mais. Então, seja muito bem-vindo ao Mind Dent Cast, Alan Roger. Poxa, René, que honra, hein? Que apresentação, fico lisonjeado. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, estar aqui com seus colegas espectadores que vêm acompanhando o programa. Eu tenho te acompanhado, tenho acompanhado o programa, quero te parabenizar pelo projeto, tem sido algo realmente pioneiro, revolucionário, porque você aborda temas das principais dificuldades do mercado. Quem está chegando nesse mercado está encontrando um cenário que muitas vezes ele não sabia que ia encontrar ou não foi preparado para encontrar. E tem muita coisa que a gente aprende na prática, né? Que o livro não ensina, que o vídeo do YouTube não ensina, mas que você aprende ali no dia a dia. Então, esse serviço que você está prestando é de extrema importância, então parabéns e é uma honra, né? Os seus últimos convidados foi o Dr. Fábio Bezerra, né? O gabarito subiu muito aqui, então eu vou me esforçar ao máximo para entregar um conteúdo de qualidade. Legal, seja muito bem-vindo. Alan, vamos começar o nosso bate-papo e até já pegando esse gancho sobre a questão do que se comentou, que muita coisa os livros não ensinam e que é na prática que a gente aprende. A gente está hoje num país onde não é novidade para quem nos acompanha e para quem está um pouco mais ligado aí, nós somos o país com o maior número de dentistas no mundo. O número de faculdades cresce, o número de profissionais saindo ao mercado também.
E o que há 20 anos atrás não era uma dificuldade, que era se formava, abria uma porta, começava a trabalhar e a vida era assim. Hoje está tendo múltiplas dores dos profissionais com o cuidado do consultório, porque não se aprende na faculdade que nós temos uma empresa, né? Pode ser uma empresa, né? Só, mas a gente tem uma empresa que tem entradas, saídas. Dentro da tua experiência de mercado, o tempo que você vem prestando consultoria, assessorias, vendas, o que você sente, assim, como quais são as principais dores hoje dos profissionais, com esse olhar da gestão, com esse olhar da liderança, quais são as principais dificuldades hoje de um dentista no mercado de trabalho? Bom, René, do meu ponto de vista, eu percebo que a odontologia, principalmente nos últimos 10 anos, ela vem passando por uma transformação gigantesca, né? E se a gente olhar lá na essência, né, por onde começa a odontologia, lá na faculdade, lá na graduação, naquilo que prepara o profissional, é muito focado ainda na parte técnica, né? Eu percebo que a grande dificuldade hoje do mercado, e talvez essa falta de preparação para quem está entrando no mercado, é que não é inserida uma mentalidade que a odontologia ela exige que você também olhe ela não apenas com olhar clínico, mas sim com olhar de empresário, de empreendedor, de gestor. Então eu penso que o processo evolutivo da odontologia, ela tem trazido essas dificuldades porque hoje o mundo está muito globalizado, a rede social deixou tudo mais próximo, mais perto, mais rápido. Então, isso exige também que o profissional ele se sobressaia de uma forma diferente. Então eu penso assim que a inserção dessa mentalidade ela precisa ser diferente. Como a gente já comentou rapidamente aqui, o profissional hoje ele chega no mercado e ele não tem noção alguma do que ele vai encarar. Ele se forma no sábado, faz a sua formatura, espumante, festa, convidados, amigos, e na segunda-feira ele tem o BO. Poxa, entrei no mercado de trabalho, e agora? O que eu faço? Por onde eu começo? Então, a grande dificuldade é fazer essa leitura adequada. E essa leitura adequada ela não pode ser feita quando você chega no mercado. Hoje, os profissionais em formação, no meu ponto de vista, eles precisam ser preparados previamente, eles precisam ter uma dimensão que a odontologia, como vocês sempre citam aqui, vai além da técnica. Uhum. Ela passa por um processo de mentalidade, de você enxergar como empresa, você ter uma atenção ao marketing, atenção a como lidar com pessoas. Eu penso que hoje uma das principais dificuldades do consultório, a gente tem inúmeros casos, mas o lidar com pessoas hoje tem sido um ponto muito complicado. Seja lá no início, na contratação, na clareza da função. Muitas vezes o funcionário entra porque porque ele precisa daquele emprego, mas ele não entendeu o que ele vai ter que fazer, o que ele vai ter que entregar, para quem ele vai entregar. Ele sabe que é um dentista e é um paciente, ele está no meio. Agora, a forma que ele precisa fazer isso, muitas vezes não é muito bem claro. E isso é a missão do líder, que é a pessoa que está à frente do negócio e deixar o negócio de uma forma muito clara. Eu vejo que você está inserido em várias frentes, né? Até pela tua experiência com todas as empresas de renome nacional e internacional que você já fez parte. Então, você atendeu recém-formado e dentistas formados há 30, 40 anos. Você consegue segmentar o que você vê como principais dificuldades em cada fase da carreira? Por exemplo, o profissional se formou faz um ano, ele me traz essas dificuldades aqui, fora da técnica, na parte de empresa. O profissional dos 5 aos 10, dos 10 aos 20, você consegue ter essa leitura? Eu acho que sim, Inês. Eu penso que o profissional da odontologia, isso eu uso até você como exemplo, porque eu te conheci lá na sua formação, né, da implantodontia, ele passa por transformações. Então, quando ele entra no mercado, ele está numa fase de vida pessoal e uma fase de vida profissional. Então, ele precisa entender que tipo de postura no mercado ele precisa ter. Se ele quiser se comparar a alguém que está há 15, 18, 20 anos no mercado, ele vai ter muita dificuldade, porque o mercado não vai comprar ele da mesma forma que ele compra alguém já muito bem consolidado. Então, ele precisa fazer essa leitura.
Passada essa fase inicial de consolidar nome, de entender como é que o mercado funciona, criar a sua carteira de pacientes, um paciente indicando o outro e por aí vai, necessariamente aí ele precisa mudar de fase. Ele precisa entender que ele não é mais um principiante, que ele não é mais um iniciante nesse negócio. E se ele insistir nessa fase, ele começa a ficar para trás. Porque o paciente dele também vai começar a ter um nível de exigência maior. E se ele não puder entregar, esse paciente vai para outro lugar. Então ele precisa mudar de fase. E eu enxergo, se eu fizer um mapa mental aqui, como uma pirâmide. Eu enxergo o profissional que acaba de entrar no mercado, ele está na base da pirâmide. Porque ele tem algumas necessidades que são básicas, que é consolidar o nome, é entregar um bom serviço. Ele ainda está numa curva de aprendizado técnica e ele precisa passar por essa evolução. Feito isso, aí ele vai para uma fase intermediária, onde ele já tem experiência, o nome dele já está circulando positivamente no negócio, no mercado. Então, ele precisa trazer novos elementos e sair daquela guerra inicial. Ele não pode concorrer com o mercado que acabou de chegar, porque ele já está há 5 anos, 7 anos, 8 anos. Ele não pode seguir as mesmas metodologias. E um ponto interessante, Renês, é que o seguinte, todos os processos que a gente insere no negócio, ele tem uma validade. O que você inseriu há 5 anos atrás não pode ser o mesmo processo que você coloca hoje. Ou você não entendeu o negócio, ou você está perdendo tempo. Porque o mercado muda. O paciente muda. Você sabe, você é um implantodontista de renome, você está na linha de frente e você escuta o paciente. O seu paciente de hoje traz demandas que o de 5, 8 anos atrás não trazia. Ele vem informado, ele vem com foto no Instagram, com pesquisa do Google, às vezes até com informação de IA, e joga o abacaxi na sua mão para você descascar. Então, esse profissional, ele não pode ter a mesma postura de quando ele começou. Ele precisa evoluir. Você não pode estar no mesmo lugar por muito tempo. Quer dizer que algo não está fluindo bem, essa engrenagem não está funcionando bem. E fazendo o último ponto desse mapa, é o profissional já com bastante tempo de mercado. Aquele que eu considero que está no topo da pirâmide, o AAA. É aquele que pode se dar ao luxo de algumas coisas que ele não podia antes. Ele pode elevar seu ticket, ele pode ter um padrão de negócio diferente, um padrão de serviço diferente. É um profissional que não preconiza mais apenas o volume de pacientes e de atendimentos. É aquele profissional que quer ter tempo com o paciente, só que ele vai ter um paciente que quer isso dele. Que quer uma dedicação exclusiva, um atendimento humanizado, uma dedicação... pagando a mais por isso também. Exatamente, o ticket dele sobe mais porque ele entrega mais. Então, se a gente fazer um desenho, uma analogia disso, seria essas divisões que eu enxergo, em que exige que o profissional se porte diferente com o passar do tempo. E dentro desse mesmo pensamento, para um profissional que está começando, chegar no topo da pirâmide, ele é como um videogame, né? Vai passando várias fases. Eu vejo que é importantíssimo a distinção dentro de cada fase do dentista a dentista, do que ele tem que entregar como obrigação, que eu vejo que é a parte técnica. Eu sou especialista em implantodontia, então eu tenho que saber fazer um bom implante, mas isso não é nenhum mérito, é uma obrigação. Eu fui treinado para isso, certo? Então eu tenho que separar o que é obrigação do que é diferencial, né? Dentro dessa construção, dessa caminhar para subir, né, essa pirâmide. Nesse projeto dessa diferenciação, é importante dividir o dentista do empreendedor, o profissional que vai lá, trabalha, faz o seu papel como técnico, e o profissional que é o mesmo ser humano, que ele vira de página e ele está lá olhando como um negócio. Hoje, dentro da tua experiência, do que tu vê no mercado, qual é a maior dificuldade do profissional entender que momento que ele está? Porque eu vejo muitos colegas vendendo algo que a sua obrigação como diferencial. Exatamente. Eu acho que aí parte justamente pela leitura do negócio dele, a leitura do mercado que ele tem, e um dos pontos que você citou nesse seu raciocínio, que eu considero muito importante, é justamente essa evolução que ele precisa ter, porque, como a gente já conversou, foi inserido a mentalidade que ele precisa ser bom. Ok, isso não está errado.
porém isso não é mais suficiente para você se destacar no mercado, porque você tem muitas pessoas boas. Hoje você tem acesso a cursos online de uma forma muito fácil. Antigamente você tinha que ir a São Paulo, Curitiba ou Florianópolis, grandes centros para ter acesso a bons professores, bons cursos. Hoje isso não é necessário. Então, bons profissionais você tem ao seu lado, né? Mas eu acho que hoje o profissional ele precisa dedicar um tempo para esse lado de gestão, porque eu percebo que a curva evolutiva é sempre no lado técnico, né? Mas é pouquíssimo falado sobre liderança de pessoas, é pouquíssimo falado sobre como se posicionar no mercado, quem sou eu nesse game todo que se chama mercado odontológico. Então, é preciso ter essa visão de negócios e essa necessidade de se dedicar a isso. E uma coisa que eu considero muito importante também, Renê, e eu acho que é um fator que se aplica a todos, independente do negócio, é você olhar bons exemplos, você olhar bons modelos, entender com um olhar de aluno o que aquela pessoa está fazendo. Por que o Renê chegou onde chegou? O que ele fez para chegar lá? Como ele se posiciona? Como ele pensa? Então, eu acho que falta um pouco desse lado mentoria, né? Ou mentorado, da pessoa se abrir como aluno, porque o dentista, nós sempre vamos ser alunos para sempre, isso nunca muda. O que muda é o quanto você quer e se abre para ser aluno ou não. Então, você modelar algumas pessoas, ter umas pessoas que você admira, eu acho que faz todo sentido, porque você não está admirando seu concorrente. Porque se você está entrando no mercado agora, voltando à pirâmide, você vai modelar quem está nas faixas de cima, que não bate de frente com você, não entra em conflito, mas ele já passou a sua fase. Então, modelar para uma pessoa que já passou o que você passou, que já teve as suas dores, eu acho que ele vai abreviar muito o caminho do aprendizado sem sofrer tanto quanto aquela pessoa sofreu para aprender. Legal. Você tocou num ponto muito bacana. Na verdade, 2 pontos que eu quero puxar esses 2 assuntos. Eu vou dividir-os aqui. Primeiro, o posicionamento. Ou, aliás, posicionamento e liderança. Vamos começar pela liderança, que tem muito a ver com gestão e liderança. Sobre liderança, a gente vê cada vez mais grandes equipes, né? Aquele dentista que é só o dentista e a secretária, ele está diminuindo no mercado, porque o mercado está vindo com grandes marcas, grandes clínicas, as redes de franquia estão super estruturadas, equipes enormes. Então, aquele dentista menor, assim, que é só o dentista e secretária, ele está tendo que se remodelar porque o mercado está pedindo isso. Então, a gente está falando aí que o dentista hoje ele é um líder de equipe. Pode ser uma equipe pequena, como a minha, por exemplo, que tem lá 1, 2, 3 auxiliares e é isso. Mas não deixa de ser uma equipe que precisa ser comandada, que precisa ser orientada para que entenda o que eles precisam fazer. Nesse olhar de liderança, como você vê o profissional dentista hoje? Qual é o nível de preparação? O que eles falam para ti que tem dificuldade? Falta tempo dedicado a isso? Qual que é a tua leitura? Bom, eu acho que se você entrar comigo no carro e a gente for em 10 consultórios, a gente vai ouvir a mesma coisa. Tá difícil achar gente para trabalhar, né? E eu acho que isso também não é só na odontologia, enfim, várias frentes aí de trabalho. Realmente, tá difícil achar gente e, por outro lado, tem muita gente desempregada. Então, a conta ela nunca fecha, né? Eu acho que o grande problema dessa liderança é que muitas vezes o próprio profissional, o dentista, ele ainda não conseguiu fazer a leitura do posicionamento dele de uma forma muito clara, porque a partir do momento que você entende o seu negócio, para quem você quer prestar serviço, você vai atrás dos perfis adequados para o seu time. É igual um técnico de futebol, ele sabe que ele precisa de um lateral que corre muito, ele precisa de um meio-campo que saiba passar a bola. Então, o que ele vai procurar no mercado? Pessoas com esse tipo de desempenho. Então, depois que o profissional faz a leitura adequada, e eu acho que esse é o primeiro passo, assim, ó, sentar, não no mocho, por um dia, sentar numa cadeira, analisar o seu negócio, analisar os números do seu negócio. Eu converso com muitos profissionais e eu percebo que muitas vezes o profissional não tem clareza dos próprios números. E no meu ponto de vista, números são respostas. Eles dizem para você como é o seu negócio.
A que velocidade que ele anda? Quem é o seu paciente? Qual é o perfil do seu paciente? Qual é o gênero, a idade? Enfim, números sempre vão trazer respostas. Então, quando você não tem isso mapeado, fica muito difícil de você dar o primeiro passo, que é contratar as pessoas certas. Então, contratando as pessoas erradas, o seu risco de turnover aumenta, a rotatividade do consultório aumenta, o seu paciente vai fazer uma avaliação, ele é recebido por uma secretária. Quando ele vai fazer a cirurgia, essa pessoa já não existe mais, é a outra que está em treinamento. Muitas vezes quem está dando treinamento é alguém que acabou de entrar também. E quando ele vai receber a prótese é uma terceira pessoa. Ou seja, então o paciente enxerga isso né, pode gerar aquela dúvida, poxa, mas ninguém fica aqui? O que está acontecendo? Né? Então, depois de fazer essa leitura, o dentista ele precisa assumir essa liderança, assumir que ele é o responsável por todo o processo. Tá? A liderança nada mais é do que você ter pessoas que sigam as diretrizes que você quer, que ajudem você a levar o seu negócio para onde você quer de uma forma clara e sem você. Ou seja, você não precisa necessariamente estar no consultório para o seu negócio continuar andando. Se o seu consultório faz 20 ligações por semana quando você está lá, as mesmas 20 têm que acontecer quando você não está lá. Então, a ideia de uma boa liderança, uma boa condução de equipe é que você tenha condição de poder fazer um curso fora, que você tenha condição de poder sair do seu consultório quando for necessário, para uma viagem, férias, etc. O que não pode é você ser escravo do seu negócio. E eu percebo que isso acontece muito porque, normalmente, esse perfil de clínica que você citou, toda a operação está centralizada no dentista. Toda. Então, ele, além do procedimento clínico e técnico, ele faz tudo. Né? Ele faz a contratação, a demissão, ele fala com o contador, ele fala com o marketing. As compras. Compra, ele vende, ele avalia, ele entrega, ele faz tudo. Só que, na verdade, quanto mais você abraça esse operacional, menos tempo você tem para você analisar o seu negócio, menos tempo de qualidade, porque você só está respondendo. Só está respondendo. O negócio chega, você responde. Então, fica muito difícil de você enxergar esses pontos, essas fragilidades, quando você está no operacional. Hoje, o estratégico, ele é diferente do operacional. Quanto mais você está em um, menos você está em outro. O que é o ideal? É você dosar. É você ter um percentual de tempo destinado para o estratégico, que é analisar os seus números, analisar a sua equipe, fazer reuniões com a sua equipe é fundamental. E eu vejo isso com uma frequência muito baixa. Me diz aí, já pegando o gancho, cita para mim, assim, o pessoal que está assistindo, que acabou de começar logo, 3 indicadores que você vê, assim, como fundamental levantar, assim, urgentemente em qualquer consultório ou clínica, 3 indicadores que assim, já dá um norte da realidade do consultório ou clínica, e o tempo por semana dedicado para entender esses indicadores e pensar em estratégias, situações para mudar, uma coisa mais prática. Bom, falando de forma básica, assim, eu penso que alguns números eles são fundamentais para você fazer uma leitura adequada do seu negócio. Então, o primeiro que eu considero é o faturamento do seu negócio. Você precisa entender quanto que está entrando, qual é a receita que você tem. Isso é básico. Esse faturamento, ele vai confrontar com as suas despesas, para você entender a liquidez. Porque eu percebo que em muitas organizações você tem um alto faturamento, mas uma liquidez baixinha. Né? Até eu gosto de uma frase que eu ouvi há um tempo atrás, uma personalidade e uma figura. Ele fala que faturamento, ele é luxo. Ele é uma coisa assim muito linda, muito boa. Né? Lucro, ele é a sanidade do negócio. Só que caixa é o rei. Não adianta você ter um alto faturamento. Não adianta, por exemplo, eu faço um protocolo e o meu é um dos mais caros da cidade. Ok? Um faturamento altíssimo, legal. Mas e como que é a liquidez disso? Quanto você gasta para poder executar essa operação? E no final das contas, o quanto te sobra? Não, e muitas vezes o colega acha que o gasto é aquele gasto só palpável. Por exemplo, assim, gastei com implantes X valor, e esquece do gasto de quanto você investiu do teu tempo para adquirir aquele paciente, o custo de aquisição de cliente, quanto tempo eu consegui
até fechar? Qual foi a jornada do meu paciente até eu fechar o tratamento? Então, tudo isso também entra nos gastos, porque, né, se você está dedicando o teu tempo a algo que você não está ganhando, está entrando como despesa. E aí, às vezes, esse gasto não é computado. Então, dá a sensação também de que a margem ainda ela é maior, mas talvez ela não é tão grande como se imagina. Exatamente. Um grande ativo que você tem é seu tempo. Como é que você está gastando ele? Aí um paciente que precisa revisitar seu consultório, refazer uma prótese, todo o trabalho que você precisa refazer, ele aumenta tanto o seu custo, Uhum. seja de laboratório, de insumos, quanto de tempo. Aquele tempo do retrabalho poderia estar sendo ocupado por um novo paciente, uma nova receita. Uhum. Então, esses gastos imensuráveis que você citou, são fundamentais, tá? Outro indicador nesse que eu gosto muito de avaliar é qual é o perfil do seu paciente? É fazer um mapeamento, porque isso pode até ajudar outras frentes do seu negócio, como o marketing, por exemplo. Para quem que eu devo fazer o marketing? É para homem ou para mulher? É para uma faixa etária de 20 a 40 ou é de 50 a 70? Quem é o meu paciente? Como que ele veio? Sabe? Ele é do interior, ele é da cidade. Quando eu traço um perfil de paciente, eu sei exatamente com quem eu preciso conversar. Não é? Eu gosto de usar uma analogia, ao invés de uma metralhadora, você vai ser um sniper, você vai dar tiro certeiro. O seu custo de investimento para a captação desse paciente vai diminuir, porque você está sendo extremamente assertivo. E você não está jogando para todo lado. Teve um episódio que eu vi em 2006, olha quanto tempo faz, numa cidade do Paraná. Uma clínica que estava abrindo consultórios naquela cidade, locou um avião, esses de fazer voo panorâmico, e teve a brilhante ideia de panfletar a cidade através do avião, né? Então você imagina o caos que foi, ambiental inclusive, né? Porque sujou toda a cidade. Então assim, ó, não basta apenas você fazer, esperar um resultado imediato, mas fazer de uma forma que não é inteligente, que não é assertiva. Então, esse mapeamento do paciente, eu diria que ele é fundamental. A definição da persona, né? Eu tive agora esse ano com a oportunidade em parceria com o CRO, ministrando umas 3, 4 palestras por algumas cidades do estado sobre gestão e liderança. E um dos pontos principais que eu abordo é a criação da persona, a definição justamente do público-alvo do teu consultório. Porque quem acha que vai vender para todo mundo, não vende para ninguém. Então, quem eu quero atender, quem eu tenho a capacidade de atender. A minha clínica é de volume, é uma clínica especializada para atendimento com uma maior experiência. E é engraçado, porque quando eu levo esses assuntos e até de uma forma um tanto quanto provocativa na palestra, e eu vou fazendo o pessoal interagir, eu noto que é baixíssima a porcentagem de consultórios e clínicas que tem essa visão. E aí, concomitante a isso, eu peço para levantar a mão quem tem marketing no consultório. E aí, quase todos têm. Aí eu fico pensando, claro que a maioria do marketing não dá certo, porque a comunicação com o que o marketing está fazendo da porta para fora não está condizente com o que está da porta para dentro. Então, não tem um alinhamento. Então, essa definição da persona junto com os teus indicadores, mostra quais atitudes você tem que tomar. Eu quero elevar o número, o perfil do meu cliente, quero atender só cliente classe A. Tudo bem, mas o cliente classe A tem essas exigências e a comunicação com esse cliente é diferente. Eu estava semana passada num alinhamento lá na clínica, porque eu estava achando o nosso marketing da clínica com um linguajar muito robusto. Então, a gente estava utilizando palavras que, por mais esclarecido, digamos, que a pessoa seja, ela não vincula a um tratamento odontológico, certo? Então, a gente tem que cuidar até no gatilho que usa, na palavra que usa. E olha que interessante, o marketing muitas vezes está desassistido porque não tem um entendimento interno do que é. E aí, o marketing não funciona, aí as pessoas contratam uma empresa, 2 empresas, 10 empresas e vai rodando. E eu posso falar por mim, eu já tive essa experiência. Eu já tive várias empresas me assessorando no marketing lá na clínica. Até nós enxergar que nós não conseguia passar para o marketing o que a gente queria comunicar.
quem era o nosso público. E, às vezes, o contrário é verdadeiro. Às vezes o marketing começa a trazer pessoas que não é o teu público, mas te mostra que é o que você está comunicando. E aí essa comunicação você pode seguir, daqui a pouco descobrir um novo nicho de mercado, ou você pode dizer, não, para tudo, que não é esse que eu quero, não é esse caminho que eu quero ver. Não sei se Sim, o pensamento faz sentido. E você usou uma palavra que eu achei muito interessante. Você falou que parou a sua clínica para fazer um alinhamento. Ou seja, você dedicou um tempo, você estudou o seu negócio e viu que algo estava desajustado. O que eu percebo? Que hoje a grande leva de profissionais terceiriza para o marketing algo que ele não quer fazer. Então, assim, eu vou contratar um marketing, ele que resolva para mim a comunicação, o posicionamento, linguagem, porque é mais cômodo, é mais fácil. Sim. Eu não preciso me dedicar a isso, porque eu aprendi a fazer implante, eu aprendi a fazer prótese, dentística, é o que eu gosto de fazer. Cara, eu também gosto de ir pra academia, eu também gosto de ficar em casa, eu também gosto de fazer um monte de coisa que não dá pra fazer só isso. Eu preciso fazer coisas que eu também não gosto. Isso é vida real, né? Tem uma frase no livro do Thiago Brunet que eu gosto muito, que fala assim, existe a vida ideal, né? O mundo ideal, e existe a vida real. Então, isso que você parou e fez, esse alinhamento, essa readequação de linguagem, eu acho que é fundamental você dar importância a isso. Você precisa dedicar um tempo a isso e não terceirizar os seus problemas. Porque o que vai acontecer? Esse marketing não está resolvendo, o que faz? Troca. Troca agência. É. É a grande frequência. É a roda, né? Exatamente. É essa agência que você trocou, que você descartou, outro profissional está pegando, descartando outro e pegando ela. Isso. Ou seja, claro, muitas vezes o marketing ele não está alinhado com a linguagem odontológica, ele precisa conhecer um pouco mais dessas nuances, mas é responsabilidade do profissional comunicar de forma adequada. Exato. Tá? E por fim, Renê, quanto aos indicadores, eu não sei se necessariamente entra no indicador, mas tem um ponto que eu acho muito interessante, que é a voz do paciente. E principalmente aquele paciente que não fechou com você. Esse fala muito sobre você. Porque hoje se olha apenas para o paciente que fechou o orçamento, que gerou receita, só que não se dá valor a quanto eu deixei de ganhar, quanto que eu deixei de faturar. Uhum. Só que eu nem sei porque eu deixei de faturar. Eu nem sei porque esse paciente não me escolheu. Porque eu não dei voz para ele. Eu não fiz uma pesquisa com ele para entender em que ponto que ele percebeu uma fragilidade no meu negócio. Foi o atendimento? Foi a recepção? Foi assim, a parte que ele esperava, né, de expectativa versus entrega? O valor que eu cobrei está muito mais alto do que a percepção de valor que ele teve desde que chegou no consultório. Só que eu não sei dessas coisas, porque eu não perguntei. Então, uma pesquisa de satisfação, ela traz um cenário que hoje você não sabe que existe. Uhum. Que é o cenário da insatisfação, da objeção. E muitas vezes ele vai te responder e não vai mais voltar. Só que ele te dá a chance, a oportunidade de você melhorar o seu negócio. Para um próximo que vier, não usar mais isso como argumentação para não fazer algo com você. E é uma leitura sensacional essa que você fez, porque é muito isso, assim. Você foi falando e eu fui pensando nos pacientes que não fecharam, né? Porque a gente faz uma quantidade de avaliações e aí, por que não fecharam? E eu não sei. Se tu me falar assim, por que os últimos pacientes eles não fecharam com você? Eu imagino por quê, mas eu não tenho certeza se esse é. Então, o ideal realmente, apesar do índice de fechamento nosso da clínica, que eu considero muito bom, mas sempre tem uma parcela que não fecha. E que eles vão fazer esse tratamento em algum lugar. Em alguém eles vão dar o voto de confiança. E essa pesquisa faz muito sentido. Porque pelo menos eu entenderia. E eu mudaria talvez uma estratégia, eu mudaria a forma com que eu falo, a forma com que eu apresento o plano de tratamento. Não sei, né? A gente tem que estar sempre aprendendo com os nãos da vida. Eu acho que esse olhar traz assim um despertar diferente. Talvez muitos aqui não vão ter, ainda não ouviram, não tiveram essa percepção. E ela é importantíssima. E a gente volta naquele ponto que a gente já abordou, que é a mudança de mercado. Então, o que você fazia há um tempo atrás pode ser que não surta o mesmo efeito.
E o grande problema, existe uma pegadinha aí no meio, é que muitas coisas parcialmente dão certas, então na sua cabeça você pensa que dá certo sempre. Uhum. Mas como está entrando receita, tem paciente fechando, você acha que aquele jeito de fazer está correto. Agora, quando você olha para o número dos que não fecharam, que é muito maior, opa, tem um gargalo aqui, né? Tem um furo no cano vazando água que eu não estou percebendo. E você não mudou nada, você não está errando em nada. A diferença é que o mercado mudou numa velocidade mais rápida que as suas percepções e as suas atualizações de negócio. O Alan, justamente sobre esse olhar dessas percepções, porque muitos que estarão aqui nos assistindo e nos ouvindo entenderam todo essa esfera da odontologia que está acontecendo, mas não sabem por onde começar. Assim como essa dica que você deu de pesquisar, falar com pessoas que não fecharam, é um olhar de consultor, é um olhar de consultoria, e aí às vezes as pessoas querem até ter esses ajustes, mas eles não têm esse acesso à informação ou alguém auxiliando. E eu sei que tem um projeto seu aí, como novidade, né, com algumas parcerias, justamente para auxiliar esses profissionais que não sabem por onde começar. E aí eu vejo que uma consultoria pode trazer grandes impactos dentro de um consultório, de uma clínica. Fala um pouco dessa consultoria, de como que ela funciona, de quais são as vantagens, do tempo que ela estaria em vigor, em vigência. Dá um ar assim, para quem quer começar, para quem precisa de um auxílio, de uma ajuda, como que isso funcionaria? Bom, René, eu penso que não existe uma cartilha pronta que se aplique para todos, porque cada negócio tem um problema diferente do outro, então não existe receita de bolo que vai atender todo mundo. Eu acho que o importante é você personalizar o seu olhar. Você precisa olhar cada negócio diferente do outro. E eu acho que eu me considero um insatisfeito ou inconformado do bom sentido, que eu analiso como que dá para melhorar, como que eu posso fazer mais. Como que eu posso participar de processos que me evoluam e gerem impacto para outras pessoas? Então, há um tempo eu já venho pensando de que forma eu poderia fazer um pouco mais, entregar um pouco mais para esse segmento, que eu sou apaixonado pela odontologia. Eh, então, em conversas, a gente foi desenvolvendo aí algumas ideias, alguns planos, ouvindo algumas dores de algumas pessoas mais próximas e entendeu que usando a bagagem, a experiência, as vivências que a gente já teve ao longo da carreira, a gente consegue auxiliar esses profissionais que muitas vezes só precisam de um pequeno ajuste, uma pequena visão que por estar no operacional ela não está tendo. Porque como ela está tão no mocho, ela está tão lá ligada no operacional, na parte clínica, tem uma frase que eu gosto muito, tem muita gente que não sabe que não sabe. Uhum. Né? Ela não percebeu que a dificuldade vem aumentando para ela no fechamento, na taxa de conversão, na captação de pacientes, e a rota é simples de ajustar, só precisa parar e fazer uma leitura adequada do negócio dela. Então, dito isso, a gente vem pensando numa consultoria, é algo muito. A elaboração é algo muito simples e de fácil execução. A gente tem 3 premissas básicas, que é fazer um diagnóstico do negócio dela. Então, a gente vai ouvir esse profissional, entender onde estão as dores, onde estão alocados os principais problemas, o que ela considera como urgente, onde estão os entraves para ter uma fluidez melhor. A gente levanta todos esses problemas e dificuldades que ela tem, aí a gente parte para a solução, onde que a gente enxerga que a gente pode adicionar alguns processos, seja treinamento, seja comunicação, seja coisas simples, desde contatar o paciente previamente numa consulta, fazer um contato depois, para dar fluidez ao negócio dela. Então, depois das soluções que a gente levanta, a gente vai para a implementação,
para fazer a coisa rodar. Como eu disse, nem tudo se aplica a todos, cada negócio é personalizado. E por fim, a nossa intenção não é criar dependência, a gente quer que o negócio ande sozinho, né? A gente quer que esse profissional, essa clínica tenha a sua autonomia, então a gente faz um fechamento e acompanha se esses processos novos, se essas novas inserções estão sendo seguidas de forma adequada, se tem dado o resultado positivo que ela busca, e aí o negócio começa a fluir sozinho. Normalmente, num período de 2 meses a 3 meses, dependendo do negócio, a gente consegue entregar todo o projeto, então é uma coisa assim que é leve, é durante Bem o dia a dia. dinâmico, né? E assim, quem faz o negócio são eles. Porque a gente não quer criar dependência. A gente quer fazer os apontamentos e quer que eles façam sozinho. É igual uma criança, né? Se você ficar segurando a mão a vida toda, ela não anda, ela vai demorar para andar, né? Então, a gente não quer fazer uma coisa muito, muito longa, que se arraste por muito tempo, para justamente ela aprender a fazer E sozinha. também não pode querer mais do que a pessoa que está contratando, né? Porque às vezes eu vejo algumas consultorias que o consultor ele vira o dono do negócio, né? Sim, Daqui a pouco ele está tomando as decisões como o gestor, como o proprietário. E não é o objetivo. O objetivo é justamente fazer um diagnóstico como um paciente, fazer um diagnóstico, levantar os planos de tratamento, implementar os tratamentos e depois acompanhar como está indo e segue a vida normal, né? Com o gestor assumindo a responsabilidade para gerir mesmo, né? Exatamente, para não cair naquele quadro de novo de terceirização, né? Para não terceirizar essas responsabilidades que são delas para uma equipe, para um gestor, para um consultor. Então, realmente, é importante que a pessoa tenha consciência, que tenha a expectativa muito alinhada, que a gente apenas vai fazer uma repaginação, mas não vai ficar ali. Não quer ficar ali porque a gente quer que esse consultório, que essa clínica tenha a sua própria autonomia. E o pessoal que contrata, já está contratando as consultorias, o que você enxerga como os principais benefícios de quem contrata uma consultoria para fazer um diagnóstico tão profundo assim dentro do seu negócio? Eu acho que hoje o que a gente mais tem escutado é os problemas, as dificuldades, elas são todas de forma simultânea. Então, os problemas que chegam, eles chegam em várias frentes ao mesmo tempo. E isso gera uma sensação de incapacidade do profissional. Bom, eu sei operar, eu sei tratar paciente, mas se você não fizer nada, as coisas vão chegando no seu colo. E elas chegam juntas. E assim, quando o negócio está explodindo, aí um funcionário pede demissão. Ou seja, é muitas frentes ao mesmo tempo e eu percebo que as pessoas elas se sentem muito sufocadas, elas se sentem incapacitadas de continuar fazendo aquilo que ela sempre fez. Mas, de novo, o mercado foi mudando. Talvez você só não percebeu isso, mas o mercado foi mudando. Então, a grande solução é o seguinte, a gente pega um grande problema e divide em pequenas partes. Quando eu vou fatiando esse grande problema e tratando um a um, a pessoa começa a enxergar, opa, não é tão impossível quanto eu pensava. Não é tão difícil. Por que era difícil? Porque eu olhava como um grande problema. Agora, quando ela enxerga em frações, em porções essas dificuldades que ela tem, ela mesma começa, e se a gente fizer isso? E se a gente fizer aquilo? Ou seja, a resposta já está dentro dela. Ela só precisava enxergar da forma correta. Então, o principal benefício é justamente esse. É a gente mostrar para a pessoa que ela tem total capacidade de resolver os seus problemas, ela precisa fazer a leitura adequada, porque depois que esse projeto terminar, novos problemas vão continuar a surgir, não é? E ela precisa estar capacitada para resolver eles. Então, durante esse projeto, a ideia é que o profissional aprenda a resolver. E não enquanto a gente está resolvendo, ela continua atendendo lá, porque novos problemas vão vir, ela precisa ter essa capacidade de resolução. Aí aprende a absorver isso, não sofrer com o impacto, né? A seccionar e a pôr em prática. Então, é uma metodologia. Essa metodologia é aplicável a qualquer situação, conforme ela vai tendo esse novo olhar. Então, é ensinado a olhar. Exatamente. A olhar da forma correta. E entender que ela é um empreendedor, ele é um líder. E o problema chega para quem? Para o líder, para o gestor, para o empreendedor. Então, o estranho seria o contrário.
Você não acha que é estranho você... Por exemplo, é estranho chegar um paciente no meu consultório. Como assim estranho? Você é dentista? Uhum. Estranho é não chegar, né? Sim. Então, o empreendedor, líder, ele vai ter que aprender a lidar com os seus problemas, porque eles vão surgir e tá tudo bem. A roda gira dessa forma. Então, eu preciso criar uma mentalidade, um condicionamento mental que eu tenho capacidade, que eu estou numa posição que exige isso e eu preciso assumir o meu papel. Porque enquanto eu terceirizar o problema, não, eu vou contratar um gestor aqui porque aí ele vai tirar um pouco o peso do meu ombro. Só que você vai ter que ter a palavra final. Uhum. Então, naturalmente, você precisa assumir o seu papel. E qual que é o teu olhar para o futuro? Né? Como que você está enxergando o futuro dos negócios na odontologia? Os modelos de negócio que estão surgindo, os modelos que já estão consolidados, para os próximos 5, vamos falar em 5 anos, porque muda tão rápido. Como que você está vendo a nova odontologia, a odontologia de hoje para os próximos anos? Bom, eu acho que hoje a odontologia é duas frentes, que é justamente a habilidade interpessoal, sempre é de pessoas para pessoas. Por mais que você seja uma clínica CNPJ, vai ser um dentista profissional, uma pessoa atendendo um paciente pessoa, uma secretária pessoa, uma faxineira pessoa. Então, se você não tiver, ou se você tiver dificuldades interpessoais, vai ficar muito pesado essa dinâmica. Então, antigamente falava-se muito, né, de hard skills, Uhum. que era a parte técnica, aquela coisa de dominar clinicamente o que faz, mas hoje o que comanda mesmo são as soft skills, que Uhum. é justamente a habilidade de você se relacionar com pessoas, de liderança, são as coisas que você vai aprendendo relacionado a algo mais de gestão de pessoas. E eu acho assim, Inês, que ninguém está condenado a não aprender nada. Não, o fulano de tal lá, ele tem um dom, ele tem um talento, por isso que ele lida bem com pessoas. Eu não concordo com isso. Eu acho que todo mundo é passivo de aprendizagem. Não existe nada que você não possa aprender, a não ser aquilo que você se fechou para aprender. Uhum. Então, por mais que você pense que você não tem essa aptidão de se relacionar com pessoas, de ter conversas difíceis, de demitir uma pessoa que precisa ser demitida, você pode desenvolver ela se você não tem. Vai ter que buscar um pouco mais essas habilidades do que outras, mas é possível. E outra frente que eu considero olhando para o futuro, e não sei se eu posso dizer futuro, é o digital. O digital ele vem de uma forma avassaladora, mudando a odontologia, mudando como se faz odontologia. E o legal é que o digital ele não está preso a apenas um equipamento. Uhum. O digital ele muda o seu negócio desde a chegada do paciente lá na recepção. É você inserir processos digitais, frentes digitais que antes você não tinha. E aí você vai conduzindo essa esteira até o atendimento do paciente, a entrega de produto, entrega de planejamento via um scanner. Você tem as impressoras que você pode englobar tudo ali no seu consultório. Inteligência artificial é uma coisa que vai crescer, assim, já é grande, mas vai crescer exponencialmente. Então eu penso que o digital, e você é mestre nisso, ele vai dominar todos os espaços. Eu falo sempre que o digital ele é uma mentalidade, ele não é um equipamento. Pode ter todos os equipamentos. Eu conheço vários profissionais que compraram vários equipamentos de odontologia digital e não usam. Porque é a mentalidade. O dentista precisa pensar, o dentista, a equipe, enfim, todo mundo, a mentalidade digital. E isso é uma velocidade impressionante. Eu que já trabalho com isso há bons anos, diariamente eu me surpreendo com o que chega de novidade, o que chega de soluções, não só técnicas, mas também soluções de organização, de pontos de contato, de experiência. Eu fico impressionado com o que aparece, como a gente está sempre no meio, parece que chega primeiro, né? E a gente não consegue inserir tudo isso de tantas novidades que vem no dia a dia. E eu sinto que isso está um pouco em contramão com a nossa realidade dos profissionais. Né? Quando a Bimo solta uma pesquisa em setembro de 2024 que 80% dos dentistas no Brasil não trabalham com nenhum fluxo de odontologia digital, tem alguma coisa de errado. Porque qual que é a dificuldade? Voltando àquela pergunta de entender do dentista qual é a dificuldade. E eu vejo que a dificuldade está na inserção dos primeiros passos. Tá cheio de curso, tá cheio de treinamento, tá cheio de um monte de coisa, querendo ensinar dentista a fazer
soluções técnicas com a parte digital, mas o dentista muitas vezes não tem dificuldade em ligar o computador. Faz parte. Ninguém é obrigado a saber. É treinável. O dentista tem dificuldade em baixar um software, a entender inglês, porque a maioria dos softwares são em inglês. Então, são vários pontos antes do curso avançado e que ninguém quer ensinar, que não tem. Então, até nós temos um olhar muito para isso. Eu tenho lá meu curso dos primeiros passos da odontologia digital, vai ter daqui uns dias o presencial, em breve estará aí em formato digital também, né, para ficar mais fácil o acesso. Então, a gente está olhando para a inserção dos primeiros passos, de quem quer realmente começar e começar certo, sem fazer um curso avançado aleatório que vai ficar lá um material ou um produto, um equipamento de um alto valor parado no consultório. Então, é o olhar, eu concordo totalmente, assim, gestão e digital. Essa dupla funciona e vai funcionar muito por muitos anos, pode ter certeza. Meu amigo, estamos já nos encaminhando para o final. Já? Já. Cara, Nossa. é rápido. Sim. A gente vai falando e como é algo que a gente gosta muito, passa rápido. E nós poderíamos ficar aqui mais 2, 3 horas, né, conversando. Tem uma cultura do podcast que eu vou manter na segunda temporada, que é o seguinte. Acordei hoje que é a minha alergia bombando. Que é a questão da tatuagem, né? Você sabe muito bem que eu sou um adepto a tatuagens, gosto bastante, e sempre que a gente tatua algo, é porque tem um significado, certo? E aí, trazendo para a realidade do nosso podcast, eu gostaria que você deixasse a sua mensagem, a parte final, com o que hoje é tão importante para você que você tatuaria. Bom, é uma pergunta muito interessante. Eu também sou adepto, eu gosto de simbolizar algumas fases, alguns momentos da minha vida, através de uma tatuagem. Eu acho que o que eu tatuaria hoje seria algo relacionado à evolução, sabe? Eu acho que nós não somos os mesmos que começaram lá anos atrás. A gente participou de um processo evolutivo através de erro, através de cabeçadas, através de coisas que não deram certo. Isso eu acho que ensinou muito mais do que as que deram certo. Então, se eu pudesse tatuar algo hoje relacionado à odontologia, seria justamente a evolução, porque evolução está ligada à odontologia. Os profissionais precisam ter isso em mente, que o negócio dele precisa evoluir junto com a odontologia. E também relacionado à minha trajetória, né, evolutiva, né, começando lá com empresas pequenas, empresas que ninguém conhecia, criando nomes de empresas que hoje são conhecidas, estão no mercado. Então, é um gatilho que eu gosto muito, evolução. Eu gosto de entrar em projetos onde eu possa evoluir, onde eu possa crescer em termos de habilidades, assim, de conhecimento, de novas relações interpessoais. Então, eu tatuaria um símbolo relacionado à evolução, algo aí relacionado a isso. Show de bola. Bom, pessoal, então estamos encerrando em grande estilo mais uma vez. Agradecer novamente a tua presença, Alan, a tua amizade, a tua parceria, os conselhos, as conversas, né? Quanto que a gente troca ideia nos bastidores. Desejo sucesso nos teus projetos. Alguns eu faço parte, né? A gente está junto aí em alguns projetos bem bacanas. Espero, pessoal, que vocês tenham gostado. Tenho certeza que trouxe vários insights. O contato do Alan vai estar também na descrição para quem quiser entender um pouco mais sobre parte de consultorias, dos serviços que ele presta. E eu tenho certeza que a gente sai daqui pensativo do que a gente vem acertando, do que a gente vem errando, mas principalmente entendendo que nós precisamos evoluir. Esse é o olhar. Certo, pessoal? Obrigado mais uma vez. Um abraço e até o próximo. Até a próxima.